sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações, ok? Hoje nós iremos fazer a correção das páginas 46, 47, 48 e 49 do caderno de atividades. Bom, antes eu gostaria de relembrar com vocês um pouco sobre determinantes do substantivo, sentidos para o texto. Então vamos relembrar. Determinantes do substantivo: palavras ou expressões que acompanham o substantivo especificando, demilitando seu sentido. Então, quais são essas classes que determinam o meu substantivo? São os adjetivos, locuções adjetivas, artigos, numerais e os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Adjetivo e locução adjetiva sempre são palavras que caracterizam o meu substantivo. A diferença é que a locução adjetiva eu tenho sempre duas palavras, sendo uma a primeira a preposição. Artigo eu tenho os definidos e os indefinidos. Os definidos, o IA e as suas denominações no plural, os IAs, e eu tenho no singular, no indefinido, um e uma, e também no plural, uns e umas, ok? Sempre que eu tiver um artigo, depois dele eu tenho o quê? Um substantivo. E o numeral, que nós estudamos à parte também, que eu tenho numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Tenho também os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos, aos quais também determinam lá o meu substantivo, que nós estudamos um pouco separado também. Os possessivos indicam posse, demonstrativos demonstram alguma coisa e os indefinidos é que não determina algo, ok? No sentido assim, da palavra, lógico que vai determinar o meu substantivo, mas a palavra em si não determina ao que ou a quem eu estou me referindo, falando. Então vamos lá. Questão 1. José Santos e Laura Beatriz produziram um livro de poemas sobre animais ameaçados de extinção. Você conhece a ararajuba? Leia um trecho de um poema sobre essa ave brasileira e veja a foto dela. Então aqui nós estamos vendo a foto. Ararajuba. Descobri nova palavra, uma palavra bem rara, colhida no meio do mato, como se fosse um cogumelo. Quando eu quero pintar o céu de verdade e de verde e amarelo, é hora de conjugar o verbo ararajubar. Releia estes versos. Descobri nova palavra, uma palavra bem rara. Por esses versos, pode-se compreender o sentido da palavra rara como pouco usada, pois o animal é raro, nova, pois o animal é novo, de difícil compreensão, ou pouco usada, pois o animal é pouco conhecido. Então vamos ao verso. Descobri nova palavra, uma palavra bem rara. Então ele está perguntando o quê? Que através desses versos, o que nós podemos compreender no sentido da palavra rara? Então será pouco usada, pois o animal é pouco conhecido. Okay? Então raro é o quê? De difícil acesso, de difícil conhecimento. Por exemplo, raramente eu falo isso. Então, raramente você diz aquelas palavras, poucas vezes, ok? Então, aqui, ó, pouco conhecido. B. Complete o esquema a seguir com as palavras que determinam o substantivo, palavra. O substantivo, palavra. Observe a classe gramatical a que pertence. Então, eu tenho aqui a palavra palavra, não é isso? Atenção, nem todas as classes foram empregadas no poema. Transcreva apenas as que aparecem como determinantes. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra e o que eu tenho que escrever dela? Adjetivo. Então, o que eu posso dizer? Essa está lá no texto, nova, rara. Artigo, uma, né? Porque fala uma palavra, não é isso? Numeral, também uma. Locução adjetiva, não tem. E o pronome não tem. Por quê? Olha aqui. Quando nós voltamos aqui ao texto,
nós não encontramos nenhuma locução adjetiva e nenhum pronome. Por isso que vocês poderiam escrever não tem, ok? Aqui chama atenção pra gente sobre a respeito da palavra uma como numeral, né? Fala aqui, ó. Considere a palavra uma numeral, pois no texto ela pode ter essas duas acepções, ou seja, pode ser um artigo, mas também pode ser um numeral. Por isso que foi colocado aqui como artigo e como numeral, ok? No mesmo livro de onde foi retirado o poema lido na questão anterior, há informações sobre a Ararajuba. Leia. Ararajuba tem como cores o amarelo, ouro, o verde bandeira e o bico marfim. Tem o porte de um papagaio medindo 34 centímetros e pesando entre 150 gramas e 200 gramas. E é altamente sociável. Vive em bandos de 4 a 10 indivíduos que se alimentam nos topos das árvores e palmeiras, onde buscam sementes e frutos oleosos. Seu alimento predileto é o coquinho do palmito, Jussara. Vive em média 30 anos e habita a floresta tropical úmida, ocorrendo do norte do Brasil, no Maranhão, ao leste do Pará, do Baixo Xingu ao Tapajós. Nome científico, guaruba. Que nome bacana, né? Guaruba. Para melhor caracterizar a Ararajuba, vários substantivos do texto são acompanhados de determinantes que os especificam. Retire do texto os determinantes dos substantivos listados a seguir e preencha o quadro, indicando a classe gramatical a que pertence. Se precisar, consulte o esquema no início desta unidade. Então, eu tenho aqui o substantivo bico, então eu teria que colocar o que determina esse substantivo no texto e a classe gramatical. Então, eu tenho da palavra bico determinante o e marfim, ou artigo, marfim, adjetivo. Da palavra porte, do substantivo porte, eu tenho o e de um papagaio. O artigo, de um papagaio, locução adjetiva. Topos, eu tenho os, nos, das árvores e palmeiras. Então, eu tenho artigo e locução adjetiva das árvores e palmeiras. Oleosos, da palavra frutos, eu tenho o determinante oleosos, que é um adjetivo. Alimento, seu e predileto. Seu, pronome possessivo e predileto, um adjetivo. Que classe ou classes gramaticais predominaram no texto? Por quê? Predominaram o adjetivo e a locução adjetiva, pois a intenção é caracterizar. Então, o que mais apareceu foi o adjetivo e a locução adjetiva, ok? E a intenção é o quê? Caracterizar, porque essas classes gramaticais aí, tanto a locução adjetiva quanto a adjetiva, ela caracteriza o substantivo. Assinale a ou as alternativas adequadas para completar a informação. Pelo tipo de linguagem que você observou e pela intenção do texto, podemos afirmar que ele é predominantemente humorístico, informativo, narrativo ou descritivo. Então, eu tenho duas possibilidades de respostas: informativo e descritivo, ok? Se vocês tiverem dúvida, é só voltar ao texto. Ele informa e, ao mesmo tempo, ele descreve, ok? Leia um trecho do poema Festa da Natureza, de Patati do Assaré. Festa da Natureza. Chegando o tempo do inverno, tudo é amoroso e temo, no fundo do Pai eterno, sua bondade sem fim. Sertão amargo esturricado, ficando transformado no mais imenso jardim, num lindo quadro de beleza. Agora complete o quadro como você fez na atividade anterior. Então, aqui eu tenho o quadro e teria que fazer o complemento do quadro. Ele já me deu todos os substantivos. Então, eu teria que fazer o complemento desses substantivos, ok?
Substantivo tempo, eu tenho o determinante o, que é um artigo, e do inverno, locução adjetiva. Bondade, eu tenho determinante sua e sem fim. Sua, pronome possessivo, sem fim, locução adjetiva. Sertão, amargo, adjetivo. Esturricado, adjetivo. Jardim, o no, artigo. Quando eu falo o no, é porque, estão vendo aqui, o no está entre parênteses e tem o valor, o que? Aqui de um artigo o, ok? Imenso, adjetivo. Então, se vocês tivessem dúvida, claro que vocês teriam que voltar ao texto, mas era só vir aqui e fazer, ó, igual aqui, ó, tempo, a minha palavra, primeira palavra, tempo. Então, tempo é o meu substantivo. O que determina que nós estudamos? Artigo o e aqui, ó, do inverno. Artigo o e do inverno, locução adjetiva. Lembra que o do faz o papel de preposição, de mais o? Então, aqui, ó, locução adjetiva. E assim por diante, ok? Quadro, artigo. Lindo, adjetivo. E de beleza, locução adjetiva. Na atividade 2, você lê o trecho de um texto expositivo sobre a ararajuba. Observe agora a foto de um animal também em extinção, o mico-leão dourado. Descreva o animal usando pelo menos 5 palavras ou expressões para caracterizá-lo. Então, teria que ser adjetivos ou locuções adjetivas, ok? Então, eu tenho essas possibilidades. Pelos longos e dourados, olhar esperto e atento, cara pequena, rabo longo, aparência frágil. É lógico que se você colocou outros adjetivos, outras locuções adjetivas, pode deixar, não precisa pagar para colocar do livro, tá? Isso aqui são possibilidades, mas existem outros adjetivos e outras locuções adjetivas aos quais vocês podem ter colocado e não tem necessidade de apagar e fazer igual do livro. Compare as palavras que você usou para caracterizá-lo com as que seus colegas usaram e verifique as semelhanças e diferenças entre elas. A seguir, escreva as diferenças mais inesperadas por você, mas que podem ser observadas no fato. Então, essa aqui, como nós dependemos, na verdade, dos colegas, o que você poderia fazer? Deixá-la em branco, tá? Essa aqui realmente não tem como fazer. Mas o que deixa eu ver algo aqui. A seguir, escreva as diferenças. Não, é diferenças mais inesperadas. Então, vocês teriam que deixar em branco mesmo, ok? Essa é sem possibilidade de fazer. Leia o primeiro parágrafo do texto. Um tigre de papel, de Marina Colasanti. Um tigre de papel. Sabendo que a ele caberia determinar seus movimentos e controlar sua fome, o escritor começou lentamente a materializar o tigre. Não se preocupou com as descrições de pelo ou patas. Preferiu introduzir a fera pelo cheiro. E o texto impregnou-se do bafo carnívoro que parecia exalar por entre as linhas. Agora localize e transcreva um substantivo determinado por um pronome. Então aqui, ó. O que ele está pedindo para nós? Localizar e transcrever um substantivo determinado por um pronome. Então, aqui, ó, seus movimentos, aqui, ó, o meu pronome possessivo, seus. E sua fome, o meu pronome possessivo, novamente, sua. Então, era só voltar ao texto e aqui, ó, de cara encontramos aqui, seus, o quê? Movimentos. E sua fome, ok? Então, seu e sua, pronomes possessivos, tá? Então, nós localizamos e fizemos o quê? E transcrevemos o substantivo determinado por eles, movimentos e fome. Isso que era para fazer, ok? Um adjetivo, bafo carnívoro. Eu lembro de ter lido ele mais para o final. Deixa eu ver se eu estou correta. Não trocou pelas patas para introduzir a fera pelo cheiro. Pregnou-se aqui, ó, do bafo carnívoro, ok? Então, aí tá aí um adjetivo. Um artigo, nossa, tem vários, né? O escritor, o tigre, a fera, o texto, as linhas. Tem vários. Uma locução adjetiva, tigre de papel, ok? Por que aqui é uma locução adjetiva? Olha a minha preposição. Tá? Então, no texto,
Deixa eu localizar. Aqui, ó. Não, não é aqui. Aqui, ó. Tigre bem no título. Tigre de papel. Ok? Ah, poderia ser? Poderia. Você pode olhar o texto como um todo, inclusive o título. Tá bom? Bom, turma, hoje eu vou deixar para vocês as atividades que também vão continuar sendo sobre determinantes do substantivo, que está na página 202, 203 e 204 do livro didático de português, não é mais o caderno de atividades. Eu destaquei aqui a número 3, porque a número 3 está na página 204 e eu tenho somente a letra A e B, que também é para ser feita. Nessa número 3, vocês vão escrever uma carta ou um e-mail, lá está na página, está tudo que você tem que fazer detalhadamente. Você vai escrever um e-mail ou uma carta no seu caderno, seguindo o que se pede, tá? Lá vocês vão ver que vai estar explicando direitinho o que é para fazer. Então, vocês vão ler e fazer, sim, a carta que vocês podem escrever ou o e-mail, seguindo o que se pede, tá bom? Não precisa deixar de fazer, dá para fazer no caderno. E lembrem-se, juntos no caminho certo.